A Irlanda é um excelente destino para aprender inglês. É bacana porque você também consegue ganhar uma grana, mas não Sim. espere voltar com milhões acumulados durante o seu intercâmbio, certo? Você vai conseguir ali, se você for com a grana do intercâmbio inteiro, a grana que você pega a mais vai te possibilitar ali alguns prazeres extras, algumas extravagâncias, mas você não vai voltar nem com a mesma grana que você levou, talvez um pouco menos, talvez recupere um pouco ali do investimento, mas não é um país para ficar milionário. Talvez se você fazer uma trilha ali de, pô, depois tem como você estudar numa superior, começar a Uhum. subir, elevar o seu valor hora, aí talvez comece a ficar bacana. Mas enquanto você for um estudante, existe esse teto de 20 horas semanais ou fazer o por fora. Isso. Eu acho que assim, acho que depende, são dois fatores, né? Tem a questão de preparação, né? Do quanto você conseguiu se preparar para aquilo, e acho que também tem um pouco de sorte envolvida. Eu falo de sorte porque, por exemplo, quando a gente chegou aqui, a gente ficava numa casa minúscula, né? 3 pessoas, e a gente tinha pego o Airbnb, né? 2 semanas, estava dando em torno de R$ 19.000 para você ficar nessa acomodação. E já no primeiro mês a gente conseguiu uma acomodação fixa que a gente está aqui até hoje, que é um contrato de 1 ano, que foi uma procura extensa ali, então isso facilitou muito a gente. Então, quando você já tem a sua casa fixa, você já consegue tirar todos os seus documentos que você precisa, e trabalho aqui eu acho que é bem mais fácil arrumar trabalho do que arrumar acomodação. Qualquer pessoa consegue Não arrumar um falta trabalho aqui. emprego, né? Só o mais Emprego não complexo é a falta. acomodação barata, né? Se tiver com a grana Isso. sobrando, com certeza acho. E aí, Legal. assim, nessa primeira renovação, né, nesses 8 meses, a gente conseguiu visitar 4 países, conseguiu viver bem, não passar perrengue e recuperar quase metade do que a gente investiu para estar aqui. Que legal. A sua esposa Então, também tem autorização de trabalho, Gustavo? Ou é só não, você, só estudante? todos aqui estamos como estudantes. Ah, então ela também estuda. Ela Que estuda. legal, que legal. Mas os acompanhantes normalmente, se não estudarem, você sabe dizer se teria autorização de trabalho ou não? Ou não existe a opção de uma pessoa sem estudar? Acho que não na Irlanda, né? Para trabalhar, as únicas opções que tem, né, é o visto Stamp 2, que é o de estudante, então estudando um curso de inglês ou Ok. fazendo um curso superior, ou o Stamp 4, que é o visto de trabalho, quando você já vem Já com vai esse direto visto com o que é trabalho. providenciado pela empresa, ou se você tiver cidadania europeia, Entendi. Show de bola. aí é permitido você trabalhar. Então é por isso que você talvez conviva na maioria das vezes com imigrantes que são casais ou solteiros. Dificilmente você vai Uhum. ver pessoas com família escolhendo a Irlanda como um destino, com filhos, É etc bem e tal. difícil, ainda mais pela questão Entendi, de acomodação, é bem difícil. entendi. E o Show. trabalho para os intercambistas é trabalho mais informal, assim, Mais tem braçal. mais braçal mesmo. Barista, kitchen porter, garçom, segurança, trabalhos Trabalhos de nesse sentido. entrada, né? Trabalhos de entrada, isso. Não, é que é legal falar isso porque o pessoal tem que ter em mente, que nem que a gente fala lá no Blue, né? O cara vai ralar, né? Vai ralar. Intercambista sempre vai ralar, né? Sempre vai ralar. Ninguém vai começar naquela coisa ideal, até na moradia mesmo, né? O pessoal fica muito Isso, preocupado, vou morar onde? Meio que as coisas vão acontecendo, né, no intercâmbio. Como isso. no caso de vocês, né? Claro, tem que ter um planejamento inicial, mas depois vai acontecendo, né? Legal. Difícil, a menos que você já venha com uma proposta de emprego, dificilmente você vai iniciar trabalhando aqui na mesma carreira que você tinha no Brasil, né? Então vai mudar bastante. Eu diria que até foi uma das questões que me fez tirar essa barreira para fazer o intercâmbio, porque como trabalhava na área de TI, na parte de suporte, principalmente durante a pandemia, era uma profissão bastante estressante. Então, é o que eu falava com a minha esposa, bom, pelo menos indo para lá, a gente já sabe o tipo de profissão que a gente vai ter e a gente não vai precisar se estressar com mais nada, a não ser fazer o nosso trabalho, entrar no nosso horário, Fazer o fazer o nosso seu e horário sair já e era, parar né? de se estressar. Então, isso foi até que contribuiu para pensar em ter pelo menos esse tempo, né, desligar um pouquinho a chavinha dessa loucura e iniciar numa profissão que é
cansativa, né? É um trabalho que gera bastante esforço, mas que não te estressa tanto. Apesar de tudo isso, você acha que hoje você vive um padrão de vida similar ao que você tinha no Brasil, ou ainda é um downgrade? Eu acho. Tirando a questão de hoje não exercer um trabalho de liderança, etc e tal, mas estou Uhum. falando, o pessoal tá mais preocupado com ter casa, ter carro, ter celular, ter ali um acesso a lazer normalmente. Hoje você tá melhor nesse sentido do que o Brasil, ou tá parecido? Eu acho que tô melhor. Eu acho que tá melhor. Porque, ó, em 8 meses, visitei 4 países diferentes que eu tinha vontade de conhecer, né? Super barato. Roupa, você compra roupa aqui, roupa boa, roupa de qualidade, é barato. Vou praticamente toda semana no cinema, é muito barato para você ir também. Celular, peguei um celular novo, também você acaba pagando a conta, que é o que você pagaria, 20 euros por mês, você consegue ter um aparelho bom, né, de qualidade, sem ter que pagar custos adicionais, não paga imposto, é baixíssimo. Tudo que você tem de desconto no seu salário, por exemplo, você recebe de volta do governo. Então, eu diria que aqui, mesmo você ganhando um salário baixo, mesmo uma profissão que é de entrada, você consegue viver bem. Você tem um poder de compra bom, mesmo com a inflação, né, com a alta dos preços por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas você consegue viver bem. Desde que 100%. você consiga a sua casa definitiva, que é Entendi. a maior dificuldade. Porque eu conheço alguns colegas de sala ou no trabalho que, às vezes, fica os 8 meses mudando de casa a cada 2 meses, a cada Pulando de um casa em mês. casa. Então aí você gasta muito dinheiro porque você tem que dar um depósito, né, para você iniciar numa casa. Fora a questão do estresse, questão de trabalho. Então, se você chega, já consegue arrumar a sua casa, ficar tranquilo e se organizar, o resto você acho que vai naturalmente. Você diria que ter ido em grupo foi algo que facilitou esse processo para você? Foi, Tá com já com uma certeza. galerinha junto, ó, fechado, ou foi mais fácil do que estar sozinho e achar o grupo aí para conseguir pleitear uma casa, por exemplo? Sim, foi. Eu até falo com algumas pessoas quando elas estão procurando, porque como a gente é em três, a gente conseguiu pegar um apartamento só pra gente. O valor para uma pessoa é um valor extremamente alto, mas se for dividir entre a gente é um valor justo, que às vezes a pessoa paga para dividir um quarto com 4 a 5 pessoas. Então a gente tem nossa privacidade aqui, é uma casa grande, numa localização boa, do lado da estação de trem, do lado do ponto de ônibus, né? Fica bem em frente à praia. Então facilitou porque a gente conseguia pagar esse valor. E como minha cunhada já tinha vindo para cá e ficou um tempo aqui antes, ela já tinha os documentos necessários também para ajudar na assinatura do contrato. Que é aquele problema, se você vai querer alugar uma casa por um período extenso, você tem que ter o PPS, que é um documento que você tira aqui depois que você está trabalhando, que é equivalente a um CPF no Brasil, o seu visto, tempo de trabalho, né, Então, no olerite. começo é normal sofrer mesmo. Depois de um No tempo, você começo é normal sofrer. começa a ter esses documentos, esse histórico, e consegue talvez uma casa mais fixa, algo mais organizado para ter essa rotina, Isso. principalmente economizando. E aí você também precisa dar os depósitos quando você vai fazer esses contratos longos. Isso, mas você é como equivalente a um mês de aluguel, né? Então você paga esse mês o primeiro mês de aluguel para você entrar e mais um mês seria esse depósito que ao final do contrato eles te devolvem. Isso Show. tanto se for por uma imobiliária ou se for direto com o dono da residência, que é o chamado landlord. Legal, que legal. É uma opção bastante diferente, né? Porque a gente tá acostumado aqui Uhum, no dia a dia. A molecada que tá doida, assim, para ir para os Estados Unidos, vai muito por causa do poder de consumo. Eles uhum, têm uma expectativa de fato, acabar realizando trabalhos informais e acumular um capital grande, porque a gente sabe que nos Estados Unidos a hora tá um pouco elevada, né? A maioria dos locais ali a galera tá pegando 15, 16 dólares.
E aí a molecada cachorro louco puxa 60 horas, 70 horas, Uhum. 80 horas de trabalho semanal e faz uma graninha, né? Mas às vezes acaba chegando para a sala de aula sem nenhuma energia e não aprende. Aí passa 2, 3, 4 anos e se vê preso numa roda dos ratos ali, onde ele tá numa inércia de consumir, 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 e não consegue mais sair daquele padrão de vida, porque agora ele já tem um Dodge na garagem, né? Quer Uhum. andar de carro novo, quer fazer viagens, bancar o escão pra galera, e aí acaba vivendo uma vida parecida com que ele viveria no Brasil para sempre, só que ele tem um carro bacana na garagem, né? Então, Mas, Exatamente. mas vou esse falar, aí então. esse daí é um grande desafio do intercambista, né? O cara que vai para outro país. De não achar que ele já é um americano, ele já é um irlandês, já é um inglês, ele ainda é um intercambista. Se ele quer caminhar ali naquele país, crescer, ele vai ter que se desenvolver em outras áreas, né? E idioma, idioma é a base, né? Se não tiver o idioma bem Uhum. desenvolvido, não vai conseguir crescer, pode até dominar outra profissão, porque muitas pessoas já vão para outro país com outra profissão, né? Com profissão formada aqui no Brasil, mas aí não domina o idioma, como é que vai conseguir, né? Se desenvolver. Alguma vez vocês, pelo menos que a gente está conversando aqui, né, Gustavo? Vejo que tu é um Uhum. cara bem mais centrado. Assim, a gente tem vários perfis de intercambista. A gente sempre trabalha com gente aqui que já tem uma mentalidade, já tem um alvo, assim. Outros são meio que aleatório, né? A pessoa Uhum. vai indo conforme a onda vai levando. Mas vocês sempre tiveram um planejamento, pelo menos mínimo, de aonde queriam chegar. Eu sei que tu falou no começo que as coisas vão se modificando, né? Mas, assim, Uhum. pelo menos um objetivo maior que vocês estavam buscando, ou, ou foi uma coisa que realmente, olha, o objetivo inicial é só aprender inglês, depois a gente vai ver o resto. Como que foi isso para vocês? Inicialmente, o foco principal era o inglês, né? A gente sentia essa necessidade aí de aprimorar o inglês e de viver novas experiências, né? De realmente viver, sair um pouquinho daquela vida automática que você acorda segunda-feira, vai trabalhar 9 horas, volta às 18, aí no outro dia a mesma coisa e parece que você vai vivendo naquele automático. Então, conhecer, né? Viver um pouco mais, expandir os horizontes, conhecer outras culturas, isso era o que a gente queria fazer. Então a gente veio se planejando. Então a pandemia até ajudou porque a nossa ideia era em 2020. E aí Uhum. quando estourou a pandemia, então a gente teve um tempo a mais para se preparar financeiramente, para pesquisar, para ver qual cidade que a gente queria ir. A gente estava muito em dúvida entre Cork ou Dublin. Então a gente teve esse tempo. A gente viu mais ou menos o quanto que a gente gastaria, começou a fazer as contas, então a gente tentou, fez duas contas, quanto seria ir com dinheiro justo e o quanto que a gente poderia levar para ter um pouquinho mais de tranquilidade. E acho que foi isso que ajudou a gente no começo, porque a gente gastou muito com o Airbnb no primeiro mês, Uhum. né? Então a gente conseguiu traçar um plano e seguir ele até aqui. Mas além do acesso a comprar coisas, tipo roupa, eletrodoméstico, eletroeletrônico, o acesso a passeios é algo que é tranquilo para quem trabalha um trabalho comum, de ganha ali um salário mínimo, ir para um restaurante, ir para um passeio diferente. Porque aqui no Brasil a gente tem, Uhum. é um paralelo, né? A gente tem determinados passeios que, se a pessoa não tiver um poder aquisitivo X, ele não consegue acessar. A gente vê Tipo, muito viajar uma vez por ano dentro do Brasil, não é para isso. qualquer um. Uhum. Exatamente. Não, e até determinados lugares, assim, coisas dentro da cidade mesmo, tu vê que tem nichos que é só um determinado tipo de grupo que consegue acessar, porque senão o custo é muito elevado, enquanto a gente vê que em outros países isso é diferente. Aí para vocês é tranquilo acessar outras coisas que vocês olham assim, poxa, talvez no Brasil isso aqui a gente não teria como acessar com o ganho que a gente tinha, enfim. Como que é aí? Eu acho que é tranquilo. É óbvio que tem lugares que acabam sendo para quem tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, mas ele não vai te impedir de fazer se você quiser.
que é aquela questão, se você trabalhar um dia de trabalho, você consegue frequentar um lugar que uma pessoa com poder aquisitivo maior frequenta, uma vez no mês, por exemplo. E questão, por exemplo, questão de transporte aqui hoje está muito barato para você se locomover, seja de ônibus, de trem ou de luas, que é como se fosse um bondinho que anda no asfalto. A tarifa é de 90 minutos, você paga €1. Então você pode andar pela cidade. Dublin é uma cidade grande, vai comparado com outras cidades da Irlanda, né? Mas ainda assim é pequena comparado ao Brasil, por exemplo. Então você consegue, com €1, e conhecer 4 ou 5 praias. São extremamente bonitas. Por exemplo, tem 2, 3 meses atrás, quando a gente estava no verão, o pessoal saía da escola, vamos conhecer uma praia nova. Gasta €1, o restaurante é barato, para você ter uma refeição bacana, €20 você consegue ter, 20, €25. Então, tem galeria de arte, tem museu que é de graça. Então, você consegue ter acesso a um ambiente cultural vasto aqui, né? Estátuas que falam, né? Com o aplicativo, ela fala a história da cidade, para você conhecer um pouquinho da cultura aqui de Dublin. Então, é possível, você tem acesso, né? Você não precisa ter uma profissão muito superior para você frequentar lugares que outras pessoas frequentam. Por causa Então, do poder aquisitivo é diferente, né? Aqui no Brasil hoje. Infraestrutura, não tenho o que falar, É. segurança, então você consegue se locomover. É muito É um diferente. lugar pequeno, então para você conhecer, por exemplo, teve um mês que a gente estava estudando, deu um final de semana, a gente procurou na internet passagem aérea, a gente conseguiu ir para Bélgica por €20. Tipo um bate e volta no final de semana pra Bélgica. Aí eu peguei minha folga, falei, vou precisar de 3 dias de folga. Desses 3 dias a gente foi para Bélgica, ficou um tempo lá e depois voltou. Que legal. Que legal. E no Brasil é o que você falou, para você conhecer um outro estado, você acaba Não, eu gastando fui. um dinheiro. Esse final de semana eu fui dar uma caminhada no Parque Ibirapuera e tava muito cheio, muito cheio. E a gente sabe que não cabe tudo aquilo de carro lá, então é uma galera que tá indo de transporte público. E o bilhete eu acho que tá R$ 5 aqui em São Paulo. Então só pra tu ir, já vai 1 hora de trabalho de quem tá trabalhando com salário mínimo. E voltar 2 horas. Se o cara vai levar a família inteira, ele já vai passar um dia inteiro trabalhando só para pagar o transporte. Se a galera quiser pegar um McDonald's na volta, pode colocar quase 3 ou 4 dias aí tranquilo de trabalho para pagar o quê? Uma ida no Ibirapuera para andar e pegar um Mac na volta da promoção. Porque se for pegar um lanche caro, cada lanche caro dá 2 dias de trabalho. Então o poder aquisitivo é bastante diferente, né? A gente sabe que essa é uma mínima que é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, né? O poder aquisitivo no Canadá é muito diferente do que no Brasil. E aí, pessoas que têm muitas vezes aí profissões de início de carreira, de porta de entrada no mercado profissional, conseguem ali viver minimamente uma boa vida.